Queridos, a paz do Senhor, estamos aqui juntos para iniciar mais um módulo da nossa Escola Teológica Boas Novas, da nossa ITBN. Agradeço a todos que persistem em aprender a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, que possamos juntos continuar meditando nessa rica palavra. Tanto você que estará conosco meditando ao vivo e for chegando ao decorrer da aula, como você que vai acompanhar depois, certamente vai ler a sua lição. Então, desde já começaremos juntos em oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico, te agradeço por aquilo que tu és, pelo que fazes e pela oportunidade, meu Deus, de nesse mês, neste novo módulo, falarmos do que é essencial na palavra de Deus, que é sobre Cristo, sobre o nosso Salvador. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, o coração, que o Senhor possa dar persistência e amor a essa palavra a cada um dos teus filhinhos que estará acompanhando e já vem acompanhando de longa data esse curso, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, seja conosco a cada dia em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, creio que a maior parte de vocês deve acompanhar pela gravação, então como costumeiramente serei breve, mas falarei os pontos essenciais da nossa lição, crendo que você em casa vai ter a oportunidade de ler, a oportunidade de ler mais detalhadamente esta unidade que vai falar sobre Cristologia. Cristologia que é tema fundamental, essencial da palavra de Deus. Quando nós falamos de qualquer tema da teologia, ele é permeado pelo que nós vamos passar a estudar a partir dessa unidade. Veja que se confunde até certo ponto com outras disciplinas. Porque por mais que quando vocês forem estudar, por exemplo, doutrina da salvação, soteriologia, quando for estudar a doutrina do pecado, a martiologia, enfim, outros temas correlatos, não há como falar sobre isso sem falar de quem é Jesus, e o que Jesus fez, e por que ele veio, e por que ele morreu, e por que ele é o Evangelho, né? Então, isso é a essência daquilo que nós vamos meditar. Além da nossa obra, eu recomendo vocês que sempre leiam uma bibliografia em acréscimo, porque é um tema muito agradável, muito gostoso. Eu, particularmente, dentre os últimos que eu comprei e estou lendo, recomendo muito esse livrinho aqui, que se chama A Cruz de Cristo, de John Stott. Esse livro talvez seja um dos mais detalhistas recentemente que eu tive em mãos e para ler acerca da atividade salvífica de Jesus, da própria figura do Jesus, e por que ele precisou vir e por que ele precisou operar como ele operou. Assim, o que nós vamos estudar aqui é essencial para você que ama a palavra de Deus. Se a gente tem o risco de patinar em alguma coisa, porque a palavra de Deus é muito rica, concatenar todos os textos é sempre muito, exige tempo, exige estudo. Se tem algo que a gente não pode patinar, é no que nós vamos meditar nessa unidade. A gente não pode ter dúvidas, de fato, sobre quem é Cristo e, principalmente, errar ao ensinar sobre Jesus, ao falar sobre Jesus. Portanto, nós vamos começar pela primeira unidade. E a primeira unidade vai falar sobre as naturezas de Cristo, vai falar sobre uma parte inicial, já muito importante, sobre a doutrina da Trindade, elementos fundamentais. Então, vamos aos pontos essenciais, me acompanhe, não vou ser longo, mas grave o que é essencial. Primeiro ponto, sobre as naturezas de Jesus, né? O tema geral desta unidade. Nós vamos falar sobre um Jesus que ao mesmo tempo é homem e ao mesmo tempo é Deus. Nós vamos falar desta unidade mais à frente. Mas o essencial, você entender como um panorama geral desta primeira unidade, é entender que a natureza de Cristo não se vincula a algo que nós possamos comparar sobre o nosso prisma de homens e mulheres, sobre o nosso prisma de seres finitos,
sobre a nossa qualidade de criação. Quando nós falamos de um ser que é Deus, nós estamos falando coisas divinas, coisas que excedem a criação, que vão além da criação ou estão acima da criação, nós estamos falando de paradigmas, modelos, panoramas que a gente muitas vezes não consegue comparar. Então, falar da natureza de Jesus é falar de algo que é estritamente bíblico e divino. Um ser que é 100% homem, mas é 100% Deus. A gente não concebe isso. A natureza das coisas que a gente analisa são unas. Você é um homem, uma mulher, onde você está sentado, ele é formado de um material específico, ele é carbono, ele é metal, etc. Mas quando nós falamos de Cristo, nós vamos além da concepção humana sobre alguns princípios, da concepção física sobre alguns princípios. No capítulo 1, mais introdutório, nós vamos falar, portanto, e começar dizendo o que é cristologia. E o nome já é bem claro sobre o que se trata a matéria. Cristo vem do grego, né? Do grego Christos, que é a tradução também do hebraico Mexia, né? Que é onde vem o Messias, que significa ungido, o Cristo. E logia, ou logos, né, do grego logos, é sempre a palavra utilizada para estudo, né, que virou até algo muito bem utilizado na língua portuguesa, essa derivação do logos. Então, toda vez que você vai estudar alguma disciplina, esse logia acaba chegando no final. Então, você vai estudar a martiologia, estudo a doutrina do pecado, soteriologia, estudo a doutrina da salvação, etc, etc. Inclusive para disciplinas seculares, né? Você, quem passou por uma faculdade, por um curso técnico, certamente você passou por alguma logia da vida também. É uma derivação grega que significa do logos, do estudo, da palavra. Portanto, cristologia é o estudo do Cristo, é o estudo do ungido, é o estudo de quem é, o que fez e por que fez Jesus. Quando a gente fala de cristologia, nós, e aqui é mencionado, estamos falando de a principal questão do Novo Testamento, a questão cristológica do Novo Testamento. Quem é Jesus? E isso é a abordagem essencial da cristologia. Quando nós situamos Jesus dentro da Trindade, nós estamos falando quem ele é e qual é o papel dentro da Trindade. Quando nós falamos, vamos lá em João, capítulo 1, e falar do verbo que se fez carne, nós estamos falando da natureza de quem é Jesus. Quando nós vamos para Hebreus, que talvez seja a maior declaração cristológica do Novo Testamento, nós estamos falando também, e essencialmente, quem é Jesus. Deus, sumo sacerdote, intercessor, mediador. A cristologia vai abordar, portanto, a figura central do cristianismo, que é Jesus. Você vai se lembrar e fazer notar que o Cristo histórico não é algo exclusivo dos crentes, né? Não é algo exclusivo meu e seu. O Cristo histórico existiu, é registrado nos livros de história, é registrado nos livros seculares como um homem. E você vai notar muitas vezes que a depender do escritor, depender da linha que ele vai abordar, se religiosa ou não, se, enfim, a depender daquilo que ele vai escrever acerca da figura histórica de Jesus, ele vai falando, foi um homem, foi um judeu, foi um galileu, pregou ao seu tempo, filho de carpinteiro, foi um homem de influência, etc, etc, etc. Na Bíblia, quem é Jesus é um tema central. E era uma discussão situada desde os dias do ministério de Jesus. Não é uma discussão que apenas se tornou necessária após a morte, ressurreição e ascensão do Cristo. É uma discussão que se tornou pujante, que se tornou já evidente desde o ministério terreno de Jesus.
Quando você vai lá ler, por exemplo, nos evangelhos, você vai ver lá em Marcos 8:27, uma passagem bastante conhecida. Quando Jesus diz assim, no caminho, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, uns, João Batista, outros, Elias, outros, um dos profetas. E vós, ele lhes perguntou, quem dizeis que eu sou? E Pedro lhe respondeu, tu és o Cristo. Então, isso quer dizer, essencialmente, que naquele instante, naquele momento, o debate cristológico já existia. Eles estavam perguntando-se quem era Jesus. Jesus, que é homem e sendo Deus ciente desse debate, ele traz o assunto à tona para deixar claro aos seus discípulos. Porque, veja, as pessoas, ao debaterem a natureza e quem era Jesus, estavam essencialmente dizendo, não, Jesus, ele é homem, como nós somos. Ainda que possa ser um profeta e operar grandes maravilhas, como os grandes profetas de Deus operaram. Outros, diante do que Jesus fazia e não conseguindo justificar aquilo sob um prisma de Jesus ser apenas um dos profetas, começaram a evocar os maiores dos profetas. Então, uns disseram, não, é João Batista. Outros diziam, é Elias, que era o maior paradigma de profeta do Antigo Testamento, na operação de milagres e maravilhas sobrenaturalmente pelo poder de Deus. Os discípulos, e essencialmente isso veio a partir da boca de Pedro, foram além. Se para o povo havia linhas dizendo, não, é apenas um homem. Outros diziam, não, é um homem que ensina, ele é um mestre. Outros, dando um passo acima no degrau, diziam, não, ele é um profeta, porque além de ensinar, ele opera coisas que somente profetas nós íamos fazer. Outros subiam outro degrau, e isso muito provavelmente a depender daquilo que viam e acompanhavam de Jesus, dizendo, olha, apenas um dos profetas não é. Ele vai ser João Batista ou Elias, porque o que ele faz só os grandes profetas fizeram. E aqui Deus revelou a partir do coração de Pedro aos discípulos que ele era mais, e não um pouco mais, muito mais do que um profeta. Quando Pedro aqui diz, tu és o Cristo, e outros evangelhos sinóticos ele vai completar, o Filho do Deus vivo, Pedro está dizendo clara e espontaneamente a Jesus, eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que a sua natureza é divina. Eu creio que, em que pese o Senhor seja homem como nós somos, mas a sua natureza compartilha uma natureza também divina, porque é onisciente, onipotente e até aquele momento ainda não por questão própria, por despir-se parcialmente da sua glória, mas posteriormente onipresente. Veja que esta natureza de Jesus foi objeto de discussão aos tempos do seu ministério. Quando da igreja primitiva, os discípulos já não tinham mais dúvida. Os apóstolos ensinavam de um Jesus que era filho de Deus. Quando você vai lá em Atos dos Apóstolos e vai ver a primeira pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro foi ensinando de um Jesus que tinha vindo, sendo filho de Deus, sido rejeitado pelos seus, mas morto, havia ressuscitado e ido para a glória com o Pai. Então, Pedro, já desde o início, começou a pregar Jesus, filho de Deus. Da mesma forma, Paulo pregava um Jesus, filho de Deus.
Da mesma forma, Filipe, quando foi falar com o eunuco, quando foi pregar em Samaria, ensinava um Jesus, filho de Deus. Portanto, essa natureza de Jesus para a igreja primitiva era evidente, o que não impediu que surgissem doutrinas contrárias, que foram repudiadas pela própria palavra. Então você vai ver, nós vamos ler logo mais, João dizendo, olha, aqueles que negam que Jesus veio em carne, esses são anticristos, já estão trabalhando pelo espírito do anticristo, estão blasfemando, porque Jesus veio em carne e era homem. Assim como aqueles que negavam a natureza divina de Cristo. Nós temos denominações, para nós hoje, é considerado denominações heréticas, denominações falsas, denominações cristãs, que negam a Trindade. E negando a Trindade, negam também a natureza divina de Jesus. Se você for citar uma que tem muita presença aqui no Brasil, são as Testemunhas de Jeová. O Testemunho de Jeová, ele nega a doutrina da Trindade, diz Jesus não é Deus. Não negam essencialmente a doutrina da Trindade. Se nós cremos e nós somos uma religião monoteísta desde o judaísmo, que existe um único Deus, se eu digo que Jesus não é Deus e só tem um Deus, eu estou negando. Então, Jesus não é Deus. Ok? Essas são doutrinas heréticas, são heresias, nós vamos ver algumas mais para frente. Portanto, o problema, entre aspas, a discussão cristológica dentro do Novo Testamento são o compartilhar dessas naturezas de Jesus. Um Jesus 100% homem, que como homem mostrou-nos de uma forma entendível a natureza de Deus, porque veja, o Deus do Antigo Testamento, Deus Pai, evidenciado no Antigo Testamento, mostrava um grau elevado de distanciamento do povo, ainda que através dos seus profetas se mostrasse aos poucos ao povo segundo aquilo que Deus queria revelar. Jesus, ele trouxe para a capacidade do entendimento humano, minimamente, porque nós ainda assim não podemos entender todas as coisas, mas minimamente ao se tornar homem, ao se fazer carne, ele trouxe a capacidade humana, o poder de entender um Deus que é amor, e é tanto amor que morreu numa cruz. Isso a gente pode entender, o tamanho da dimensão do amor de Deus. Um Deus que ama os homens ao ponto de se fazer carne para habitar entre nós e se sacrificar por nós. Um Deus que tem um poder que vai além da física, da matemática, além das ciências naturais, que vai ao sobrenatural. Um Deus que está acima do tempo, que a linha do tempo não está nele, mas está acima dele, está acima dela. Então, um Deus que indica o futuro, o que vai acontecer. Um Deus que revelou a João, não o Batista, João o apóstolo, lá na ilha de Patmos, os eventos finais da humanidade, no livro do Apocalipse. Então, um Deus que já tem conhecimento do passado, do presente e do futuro. Então, isso, a partir de Jesus, tornou-se mais minimamente palpável a nós, meros homens. Portanto, um Cristo que é homem e Deus ao mesmo tempo. Quando nós falamos de cristologia, nós falamos de doutrina, seguindo aqui a nossa atuada na nossa lição, para não me perder muito no tempo, que não quero ser longo. Quando nós falamos de doutrinas, nós não estamos falando necessariamente de algo que está na Bíblia. Você não vai achar a palavra cristologia na Bíblia. Você não vai achar uma discussão com esse nome. Vamos debater a natureza de Cristo. Na Bíblia você acha ensinamentos. As doutrinas são a compilação desses ensinamentos feitos no seio da igreja após um debate contínuo, e resguardado pelo Espírito Santo.
Por isso que doutrina dentro da igreja não é algo que você simplesmente acorda hoje, pá, olha aqui, rapaz, saquei uma nova doutrina. Não. Doutrinas são construídas, e no cristianismo, por mim dizer que todas elas, construídas ao decorrer da história da igreja, começando na igreja primitiva, depois os primeiros grandes teólogos, ainda do período próximo ali à igreja primitiva, com a evolução do entendimento de certas doutrinas, após debates teológicos cercados por muito tempo, debates certas vezes alguns deles que duraram anos acerca de determinados pontos, para se chegar ao que nós cremos, um compilado do que nós cremos. Portanto, quando a gente fala de doutrinas cristocêntricas ou dentro da cristologia, nós não estamos falando que isso é algo que a Bíblia vai trazer lá, vamos debater a cristologia. Nós estamos falando que é uma compilação do que a Bíblia nos traz a partir de uma construção humana. Mas uma construção humana amparada pelo Espírito Santo e, principalmente, amparada em amplo debate por profundos conhecedores da palavra de Deus. Então fica aqui esse tópico, eu só abordei ele, poderia ter deixado até apenas para leitura, mas eu só abordei para ficar bem claro uma coisa. Todas as vezes que você se sentir tentado a acordar e dizer, descobri algo novo na Bíblia, cuidado. Provavelmente esse novo, ou alguém já trabalhou como exceção, ou já está indo contra uma doutrina, e você incorre no risco de falar uma heresia, ou de pensar de uma forma herética. Então, cuidado. Sempre procure as bases e doutrinas bíblicas. Sobre esse tema, eu tenho um outro livro que eu comprei recentemente também, que eu recomendo para vocês. Está aqui. Chama Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. O Wayne Grudem, ele é um apologeta, ele faz defesa da fé. E aqui, nesse livro, talvez algo essencial que para nós em geral hoje no século 21, entender o que nós cremos, base daquilo que nós cremos, para não ficar aquela situação de que igreja é um movimento, igreja é um aglomerado de pessoas. Não, igreja se centra na palavra cristocêntrica. A palavra de Deus com fundamento na pedra de esquina, como disse Pedro, se não estou enganado, que é Jesus Cristo. Então, saber base de fé é saber em que nós cremos de uma forma racional, que também se completa, obviamente, pelo espiritual. E essa mesma cristologia, ela, como eu já disse anteriormente, acaba invadindo outras áreas da teologia. Quando você vai debater a natureza de Deus, quando você fala de Deus e é uma trindade, você necessariamente está falando da natureza de Jesus. Quando você vai falar de salvação e doutrina da salvação, você tem que falar de Jesus, porque ele nos trouxe salvação. Se você vai falar de pecado, você tem que falar de Jesus, porque o pecado trouxe separação entre Deus e o homem. Primeiro o Adão trouxe o pecado ao mundo, mas Jesus, que Paulo vai dizer como uma espécie de segundo Adão, trouxe a salvação, a redenção do pecado. Então, tudo é sobre Jesus. Capítulo 2 vai nos falar sobre a divindade de Cristo. E aqui nós precisamos começar falando acerca da doutrina da Santíssima Trindade. Me permita dizer que, por mais que provavelmente vocês todos conheçam, nós estamos diante de uma das doutrinas, se não a doutrina mais complexa de ser entendida sobre o prisma humano. Porque o que é a doutrina da Santíssima Trindade? Primeiro, lê comigo lá em Isaías 45, 5-8, que diz assim: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele prossegue aqui, mas até aí está suficiente. Nós, cristãos, somos monoteístas. Sob o prisma judaico-cristão,
somos monoteístas. O nosso Antigo Testamento é a palavra de Deus hebraica, e sob o mesmo princípio de monoteísmo. Isso traz e trouxe para a igreja primitiva uma intensa discussão para conceber a natureza de Jesus nesse quadro. Ora, se Jesus é Deus, mas não é e não usufrui da mesma natureza de Deus, são dois, você há de concordar comigo pela lógica, são dois, entre aspas, deuses. Mas Deus disse, e sempre o disse, que não há outro além dele. Ele é o único. Portanto, a partir desta premissa da palavra, o Espírito Santo começou a trazer, através dos apóstolos, dos escritores do Novo Testamento, o esclarecimento sobre essa natureza de Jesus. Então, se você vai lá, por exemplo, em 1 Timóteo 1,17, Paulo ele vai escrever: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Efésios 4, 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, Paulo ele renova aquilo que Deus tinha dito através do profeta Isaías e outros profetas do Antigo Testamento. Há um só Deus. Não existe mais de um. Estão comigo? E vem acompanhando. Se há um só Deus, tanto para o escritor no Novo, quanto para os escritores do Antigo Testamento, o que nós entendemos quando, então, João vai lá escrever que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, no Evangelho, ele dá o primeiro grande passo, que depois o escritor dos Hebreus vai reforçar, que Paulo vai transcrever em várias de suas cartas, de suas 13 cartas, vai renovar um princípio que é a doutrina cristã. Há um só Deus. E esse Deus subsiste em 3 pessoas. Um Pai, Criador, acima de todos. Um Filho, mediador entre todos. E um Espírito Santo que habita entre todos. Então, veja, um só Deus. Você vê um círculo concêntrico. Mas o Espírito Santo é selado dentro daqueles que recebem a Deus como Senhor. Jesus é quem possibilita que nós cheguemos até a Deus e que recebamos o Espírito Santo. Então, Jesus é o mediador, porque ele faz o contato. Imagine uma setinha de baixo para cima e de cima para baixo. Entre Deus e o homem, entre o Espírito Santo e o homem. E entre o homem e Deus. E você observando isso, você nota que 3 subsistem em um só, porque é um só Deus. Os 3 são Deus, mas os 3 são diferentes. São pessoas. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas entre si diferentes, mas detentores da mesma natureza. São Deus. A isso se denomina a doutrina da Trindade, ou da Santíssima Trindade, ou da Triunidade, como você quiser. Essa palavra, Trindade, é uma palavra que ela não existia antes da teologia. Porque você tem a junção de 2 palavras, e acredita-se a Tertuliano ter feito isso. A expressão Trinitas, Trindade, perdão,
a expressão que vem a palavra trindade é trinitas, que é trinos, ou seja, triplo, três, e unitas, unido, unidade. Então, três unidos, triunidade, trinitas. Essa doutrina faz parte da base da fé cristã. E toda vez que alguém ataca a doutrina da Santíssima Trindade, está incorrendo em heresia. Então, toda vez que alguém fala que Jesus é um grande profeta do Senhor, pode parecer até bonitinho para ouvir, mas implicitamente o que ele está dizendo? Jesus não é Deus, ele não faz parte da Trindade. Negando a Trindade, está negando a natureza divina de Jesus. Negando a natureza divina de Jesus, está pecando. Porque a salvação não é reconhecer que Jesus é um profeta. Salvação, através do mediador que é Cristo, não é reconhecer que ele foi um sábio. Salvação é, mediante o sacrifício, receber Jesus e o seu sacrifício, entender que ele é filho de Deus e, através dele, obter perdão dos pecados. Então, a única declaração que te leva a Deus através de Jesus Cristo é: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus que morreu pelos meus pecados. Qualquer declaração, ainda que filosófica, bonita, que indica um Jesus histórico que era sábio, que era poderoso, enfim, qualquer declaração fora da Trindade é herética. Isso posto, tem uma figura muito interessante na página 30 que eu convido você a ver em casa, que é uma figura até bastante antiga, né? São triângulos ligados internamente, né? Que vai dizer: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas por fora vai dizer: o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo e o Filho não é o Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Os três subsistem em um. Ao mesmo tempo eles são um, mas ao mesmo tempo eles são três pessoas distintas. Aí você vai me dizer: pastor, isso não tem como entender, eu não consigo conceber. Pois é, para nós é difícil, porque não há nada sobre o espectro da criação na qual nós estamos inseridos que se assemelhe a isso. Naturezas 100% idênticas e unas. Ao mesmo tempo, naturezas distintas com atuações específicas. Não há uma figura humana dentro da criação que nós podemos fazer assemelhar para explicar. Você sempre vai ver pessoas fazendo símbolos, mas nada especificamente é capaz de narrar o que é a Trindade. A Trindade é explicado pela fé em crer que Jesus Cristo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade é a única que consegue fazer com que a Bíblia seja lida de uma forma como o Espírito Santo quer, de uma forma una. Entendendo que o Deus que falou aos judeus é um só Deus, mas entendendo que o Filho de Deus continua sendo um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas. Dentro desse contexto, por vezes na teologia, e não... É até um termo bem bobo, assim, se chama de a economia da Trindade, mas quando fala economia da Trindade, só está dizendo sobre a distinção de funções, a administração das figuras dessas pessoas dentro da Trindade. Se os três são iguais, as figuras são distintas. Um pai, que é acima da criação, juiz, julgador, criador. Um filho, que é intercessor, que é também poderoso, que é Deus, mas é intercessor entre Deus e os homens, e um Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho para habitar dentro dos homens, de forma a fazer com que Pai, Filho e Espírito Santo habitem dentro de cada um de nós. Mesma unidade, pessoas distintas. Mesma natureza, com pessoas distintas. Ok? Portanto, dentro da Cristologia, nos revela a gente entender que Jesus Cristo é Deus. E essa foi a revelação essencial no texto que nós lemos de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sendo Filho de Deus,
nele habitou e habita toda a plenitude de Deus. Por isso que você vai entender que, a partir desse reconhecimento, os escritores e a própria igreja primitiva começa a adorar a Jesus como Deus, adorar o Espírito Santo como Deus, adorar a Deus como, de fato, Deus. Então, é direcionado uma adoração também triuna, uma adoração que eu adoro o Pai, sabendo que adorando o Pai, eu adoro o Filho e o Espírito Santo. Eu adoro o Filho, sabendo que no Filho eu adoro o Pai e o Espírito Santo. Eu adoro o Espírito Santo, sabendo que nele eu adoro o Pai e o Filho. A Trindade, ela também se comunica nessa adoração. Para alguns é até estranho você olhar Espírito Santo, eu te adoro. É uma expressão que muitas vezes você não ouve, mas é parte da Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. João vai esclarecer, o primeiro capítulo de João, e bem como o livro de Hebreus, talvez sejam os primeiros, são os maiores expoentes da figura do Cristo Deus. João vai falar do verbo que se fez carne, habitou entre nós, os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crescem no seu nome. A expressão de João, aos que creem no seu nome, quer dizer, olha, a mediação de Jesus entre os homens e Deus é feita mediante um ato. Ele se sacrificou, o ato dele foi consumado. Mas o ato do homem é receber, entender e crer confessadamente que Jesus é Filho de Deus. Paulo vai escrever isso reiteradas vezes, inclusive sobre essa natureza de Cristo, que sendo Filho de Deus, momentaneamente se despojou de algumas dos manifestos da sua glória. Você vai lá em Filipenses 2, 5, 11, Paulo vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É essa natureza dúplice de Cristo e esse esvaziar de Cristo que te faz entender, por exemplo, Jesus chorando lágrimas de sangue, minando sangue, no Getsêmani, sabendo de qual era a sua missão. Mas havia um homem que sofria, mas havia um Deus que entendia o propósito. Isso fica muito claro quando o próprio Jesus ele fala com Deus, ele diz, olha, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. É o homem dizendo, eu sei que eu vou sentir dor, eu sei como vai ser, eu já vi como vai ser muito dolorido, vai ser muito sofrido, vai ter espancamento, vai ter espinho, vai ter cruz, vai ser tudo muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, é o Deus dizendo, mas eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu preciso morrer naquela cruz. Então, todavia, seja feita a tua vontade. Essa natureza de Jesus, o Deus e o homem, é a natureza que nós cremos. E no capítulo 3 nós temos esta indicação da humanidade de Cristo. Né? Essa humanidade de Cristo nós podemos entender como um Jesus que não era parte homem. Isso aqui que tem que ficar muito claro para vocês, para nós. Um Jesus que é 100% homem e 100% Deus. Existem doutrinas, aqui são citadas, creio que duas, a primeira delas é o docetismo. O docetismo, que vem da palavra grega dokeu, ou aparência, né? Algo que aparenta ser algo, foi inclusive uma doutrina combatida já dentro da Bíblia Sagrada. Se você for ver lá em 1 João, capítulo 4, de 1 a 3, ele vai dizer assim, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
Ao mesmo tempo, o mesmo João, quando na sua segunda, na sua terceira epístola, vai dizer: aquele que fala que Jesus não veio em carne, já opera pelo anticristo. Ele, quando fala isso, ele já estava combatendo uma dessas doutrinas, que era o docetismo, que era a ideia que Jesus ele não veio em carne, mas ele é uma espécie de espírito que simulava uma pessoa, um espírito que mostrou-se em forma de pessoa. Por que que isso é muito errado pela palavra de Deus? Ora, porque a obra salvífica de Jesus, como Paulo vai dizer lá em Romanos 5, ela necessariamente se consumou por um Cristo concebido sem pecado como um homem. E como homem, redimindo a humanidade que desde Adão pecou. Você vai lá, porque como Adão pecou, e todos nós dele viemos, então, se um pecou, todos nós pecamos, então todos estão destituídos da glória de Deus. Mas se por um todos pecaram, ou seja, pelo Adão, por Cristo, todos tiveram seus pecados perdoados, todos tiveram a redenção dos seus pecados e a possibilidade de livrar-se do jugo do pecado. Então, a obra salvífica de Jesus, o Evangelho, ele consiste na declaração clara e específica que Jesus veio em carne. Qualquer coisa que passe isso, tira de nós talvez um dos mais sublimes extratos da salvação, que é a ideia de Deus amar tanto o homem ao ponto de, estando acima da criação, vir a criação, sentir a dor que nós sentimos, chorar como nós choramos, ter fome como nós temos, ter sede como nós temos, ter medo como nós temos, e ainda assim triunfar sobre a morte por amor a nós. Essa é a essência do Evangelho. Todas as vezes que alguém tenta negar a natureza de homem de Jesus, incorre nessa falha de estar diminuindo a natureza do sacrifício de Deus. Por outro lado, toda vez que alguém nega a divindade de Cristo, está negando a essência, porque quem morreu na cruz não foi um homem qualquer, não foi um conhecido, foi o Filho do Deus vivo, que também tem a natureza de Deus. Portanto, 100% homem, 100% Deus. Então, esse docetismo vai dizer, não veio em carne. Errado, heresia, Jesus veio em carne. Outra falsa doutrina aqui é citada é o monofisitismo. Esse monofisitismo ele vai dizer que Jesus, ele tinha, como se você poderia imaginar a figura, esse monofisitismo, uma casca de homem, mas por dentro, ou seja, a sua psique, as suas ideias, as suas concepções, o seu ser, era tudo divino. Errado também. Jesus era 100% homem. Tinha um corpo como o nosso, que sofria com os pés, que dava calo, que tinha fome, sede, sono, e sendo capaz de vencer essas circunstâncias humanas sem pecar. Mas Jesus também era 100% homem, não apenas no corpo, mas na sua psique. Quando Jesus chorou e sentiu a tristeza pelo luto, ele entendeu que nós sentimos como perdemos uma pessoa querida. Quando Jesus viu os vendilhões do templo, e até certo ponto não irou-se, porque irou-se seria uma espécie de pecar, e isso não existiu em Jesus, mas muito transtornou-se a semelhança do que Deus enraivecia-se no Antigo Testamento diante do pecado do povo, trouxe até uma forma humana de entender como Deus vê essa usurpação humana daquilo que é divino. Ele mostrou também uma natureza de um homem. Sem deixar de ser Deus, era 100% homem, corpo e alma. Nos seus medos, quando ele vai à oração do Getsemane, é uma das declarações de uma psique de alguém que era 100% humano. Ele sabia pelo que ele ia passar em termos de dor e temeu, mas temendo, soube
sendo Deus e sendo um homem que superou as perspectivas humanas, soube cumprir o seu propósito por amor e graça a cada um de nós. Então, qualquer declaração que tente tirar a humanidade ou a divindade de Cristo está errado. Para nós, e para fixar bem na sua cabeça, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ok? O capítulo 4 vai falar justamente desta figura, né, do Jesus Cristo, que ao mesmo tempo é Deus e homem. Ele vai utilizar até uma figura, uma imagem antiga, que não precisa assustar, nem repreender imagem de escultura na sua lição, mas é uma imagem apenas para adotar a criatividade daquele que fez. É um retrato de Jesus, obviamente um retrato que não tem ligação com o Jesus histórico, mas que você vai ver que o retrato ele tem faces distintas, tentando ao mesmo tempo narrar essas naturezas distintas através da pintura, né? Narrar artisticamente, através da pintura, as naturezas distintas de Deus. Isso tem que ficar claro que nós cremos em algo que você pode chamar de união hipostática. Para falar que a gente não está usando a expressão teológica difícil, se cair na sua prova, você já sabe o que é união hipostática. Nós estamos falando justamente de um Deus, de um Jesus, que é 100% homem, 100% Deus. Hipostasis, do termo grego, que significa substância, essência. Então, essa união hipostática justamente vai dizer isso. Como imaginar que Jesus, sendo Deus onisciente, que conhece inteiramente o plano que ele veio à Terra cumprir, ainda assim orou ao Pai na véspera de sua crucificação para que sua vida fosse poupada? Ora, isso é uma das indicações dessa união hipostática. Ele sente os temores do homem, mas ele é Deus para cumprir a missão. Então, entender que um Jesus 100% homem, 100% Deus. Lá na sua página 51, seguindo tópico 4.2, vai falar da revelação de Deus em Cristo. Isso vai citar, é interessante citar Jó 36:26, que diz: eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. A revelação de Deus em Cristo nos dá uma perspectiva, e eu já disse isso aqui, de um Deus que está acima da criação, mas que em determinado momento, não por merecimento, mas por graça, e é a doutrina da graça aqui que ela entra, vai lá e faz aquilo que João narrou no capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que, em razão desse amor, deu seu único filho, entenda-se, para sair do estar além da criação e entrar no âmbito da criação, no âmbito decaído de suas criaturas, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que aqueles que nele crescem não perecessem, ou seja, não tivessem o destino de toda a criação que se afasta de Deus, mas que por Jesus e por seu sacrifício viessem à vida eterna, que é uma das características do próprio Deus, a eternidade, distinta da criação. A criação é finita, Deus é eterno. É como se ele dissesse: eu amo tanto vocês que eu entro na criação para te dar acesso para fora da criação, através da vida eterna. E entenda-se, não para que nós nos tornemos deuses, não é isso. Tem gente que defende essa doutrina de nós sermos pequenos deusinhos, isso é herético também. Mas para que nós gozemos pela eternidade da presença do Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. Despindo-se, portanto, de atributos da criação, um deles a finitude, a morte, e revestindo-se pela graça dele da vida eterna. Por isso, nós temos que entender que esta revelação de Deus em Cristo tornou a nós visível aquilo que nós só conhecíamos por manifestações proféticas.
até a plenitude dos tempos, como diz no Novo Testamento, em Cristo Jesus, nós conhecíamos a natureza de Deus narrada no Antigo Testamento pelos momentos em que ele falava através dos profetas e aquilo que ele queria revelar através dos profetas. Porque, entenda, nenhum de nós é capaz de entender a efetiva natureza de Deus. O finito nunca é capaz de entender o infinito. O limitado nunca é capaz de chegar aonde não existe limite. O homem nunca conseguirá entender a real natureza de Deus. E a dimensão de Deus, aquele que você vai no Antigo Testamento vai dizer que tem o universo na palma da sua mão. Mas através de Cristo, nós podemos entender de uma forma muito mais aberta e clara o que é a graça de Deus, a extensão do amor de Deus, o que é o poder de Deus e o que Deus quer para a humanidade efetivamente. Então, essa revelação nos mostra faces muito amplas que Deus quis mostrar por nós, para nós através de Jesus Cristo, que veio implantar o reino de Deus nessa terra. Quando nós vamos falar de Sermão do Monte, nós estamos falando de um compilado de postura, de moral, de posições daqueles que vivem o reino de Deus na terra, que já está entre nós. Então ele veio mostrar de uma forma muito mais aberta aquilo que acima da criação nós não conseguíamos entender, mas quando ele veio para a criação, minimamente nós conseguimos entender aquilo segundo a vontade de Deus, aquilo que Deus quis nos revelar através de sua palavra. Se você vai lá em Hebreus, ele vai dizer justamente isso, Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, a revelação de Cristo é a voz de Deus nos mostrando mais da sua verdade, mais da sua santidade, mais do seu poder, mais do seu plano de salvação. E no último capítulo, vai reforçar a natureza de Jesus como mediador. No capítulo 5, depois certamente você vai ler ricamente, com detalhes, na sua residência. Quando nós falamos de Jesus como mediador, nós temos que entender a natureza do plano de salvação de Deus. Mediador, a expressão mediador, vai te fazer lembrar de uma pessoa interposta entre duas outras, entre duas atividades, entre duas outras pessoas. Se você vai para, por exemplo, os negócios, um mediador de negócios é alguém que tenta aproximar duas pessoas para negociar um carro, uma casa, etc. Pode ter outros nomes, né? Corretor, enfim. Quando você vai para a minha área, por exemplo, que é o direito, o advogado não é nada mais além do que alguém que vai mediar a causa de uma pessoa, normalmente leiga, para que um juiz decida. Então, vai fazer uma transmissão através do seu conhecimento de uma causa para outra pessoa. Mediação. Quando nós falamos que Jesus é mediador, você vai se lembrar rapidamente do Antigo Testamento, lá no Pentateuco, especificamente no livro de Levítico, quando vai falar dos procedimentos levíticos. E ali mostra que os sacerdotes do Antigo Testamento eram mediadores entre Deus e o povo de Israel. Moisés cumpriu uma função mediadora, e se você for voltar aos patriarcas, os próprios patriarcas, em determinada modo, maneira, cumpriram uma função mediadora, trazendo voz de Deus para o povo. Quando Moisés vai para começar a atividade de levar o povo até a terra prometida, que ele vê a sarça ardente, ele não está mais que recebendo a Deus para transmitir ao povo, naquele momento ainda utilizando o apoio de Arão, seu irmão. Os sacerdotes, quando eles faziam, por exemplo, holocaustos, outras formas de sacrifício para perdão de pecados, eles estavam intermediando a ação de uma pessoa para que chegasse até Deus segundo as leis levíticas.
que estão lá no Pentateuco. Quando Jesus se fez homem, como João diz lá no seu capítulo 1 do seu evangelho, ele se colocou voluntariamente na posição de mediador entre Deus e os homens, ou melhor dizendo, entre os homens e Deus. Porque Deus sempre esteve lá, mas o homem, pelo pecado, jamais seria capaz de chegar aonde Deus está. E para isso veio Jesus, que sendo sacrifício, não como dos animais, mas um sacrifício eterno, colocou-se na posição de ser o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o único que é capaz de mediar e levar o homem caído em pecado até a santidade de Deus, em razão da sua morte na cruz do Calvário, como um cordeiro imaculado, como vai dizer lá Isaías no capítulo 53. Então veja que parece simples, mas é complexo. Jesus é mediador porque ele está entre nós e Deus. Mas ele apenas colocou-se nessa função de mediador e pôde fazê-lo porque ele morreu na cruz para expiar os nossos pecados, para apagar, para tirar, para trazer ao esquecimento os nossos pecados e, em razão disso, nos levar até Deus. É por isso, por causa dessa posição e postura mediadora de Jesus, que nenhum homem consegue diretamente chegar a Deus. Primeiro, porque nós não chegamos a Deus por ações e boas ações humanas, que a Bíblia vai dizer que para Deus sou como trapo de imundícia. Porque nós nascemos no pecado. E não é passando um bom ar no pecado que vai deixar de ser pecado. Por outro lado, ninguém vai até Deus por outra figura que não seja Jesus. Não importa se é papa, se é padre, se é pastor, o que seja. O único que pode se avocar na posição de mediador entre Deus e os homens é Jesus, porque somente ele morreu na cruz do Calvário para trazer salvação a toda a humanidade. Quando você vai lá no livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 5 ou 6, se eu não me engano, quando vai falar do rolo e os selos, o livro com o rolo e os selos atados, vai dizer que não havia outro que podia abrir os selos, só Jesus. E ele vai dizer, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e ressuscitou. Só ele pode desatar a história do homem e fazer com que o homem volte-se a Deus. Só ele é mediador entre Deus e os homens. Ok? Isso é a síntese. Aqui vai falar, e vale a pena lembrar de Romanos 5, se você puder ler novamente, que vai falar especificamente isso. Um homem que nasce no pecado, em razão do pecado original de Adão e Eva. Toda a humanidade em Adão nasce no pecado, mas se nós nascemos no pecado em Adão, nós podemos ser redimidos do pecado em Jesus Cristo. A isso dá-se o nome de ministério da reconciliação. Jesus é mediador e nos reconciliou com Deus. Nos fez filhos de Deus através do seu sacrifício, nos levando de volta à possibilidade de entrarmos na presença santa de Deus, não por merecimento, mas pela graça imerecida e pela sua salvação na cruz do Calvário. Ok? Isso posto, nós terminamos esse nosso primeira unidade. Você vai ler em casa, que flui muito bem. Eu gostei desse livro, tá? Flui muito bem. E nós vamos falar de temas mais para frente bastante interessantes, né? Você tem até que se segurar para não pregar
de repente já está com a mão para cima, dando um glória a Deus aqui e segurar a onda na aula de teologia. Mas que Deus abençoe vocês e até a próxima. Eu vou fazer uma oração e concluir. Forte abraço, Jonathan. Forte abraço a você que vai acompanhar depois a aula gravada, tá bom? Que Deus abençoe. Pai amado, te agradeço por este dia, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Que o Senhor possa nos abençoar, derramar sobre nós a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia e nos fazer entender cada dia mais quem é Jesus e que possamos viver esse reino e esse Cristo a cada dia com mais alegria na tua presença, pois é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Um forte abraço em nome de Jesus.